passar a palavra ao Eugénio Inocêncio para nos dar uma informação Obrigado. sobre Cabo Verde e sobre esta questão da humanidade. O que é que está a acontecer? Muito obrigado. Muito obrigado, João. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir muito bem. Muito bem, muito bem. Obrigado, João. O João conhece-me bem, sabe que eu sou tímido. E quando há pessoas que intervêm muito, eu geralmente calo-me. Muito obrigado por me dares uma oportunidade, João. Nós em Cabo Verde estamos a viver com muita atenção a questão do coronavírus. Hoje tivemos a notícia que já temos um primeiro caso positivo na Ilha da Boa Vista, um turista inglês que levou para a Ilha da Boa Vista o vírus. Nós já temos condições aqui em Cabo Verde para fazer a análise, fez-se a análise e ele deu positivo. Quais foram as medidas? O governo colocou o hotel, que é um hotel Rio, estão neste momento no hotel cerca de 600 turistas, colocou o hotel em quarentena e hoje, ao fim da manhã, colocou a ilha toda em quarentena. Ninguém pode entrar, nem ninguém pode sair em termos de passageiros, não é? Ou seja, os voos estão proibidos, os voos comerciais e o transporte marítimo também de pessoas está proibido. Digamos, os voos só podem ser oficiais, os oficiais, digamos, membros do governo, médicos, etc. Foi reforçado o pessoal médico na ilha e foi proibido, digamos, a saída e a entrada também via marítima. No resto do país só há casos suspeitos, todos os casos suspeitos deram negativo. As pessoas começam a ficar preocupadas também. As escolas fecham hoje, foi feita a antecipação das férias da Páscoa, hoje, sexta-feira, é o último dia. Digamos, e nós estamos a aprender, no fundo, a gerir esta questão. Se me permitem, eu diria o seguinte: ciclicamente, na história da humanidade, temos, nós, digamos, os seres humanos, temos sido obrigados a gerir esta problemática das doenças, nomeadamente das doenças virais, não é? Todos nós sabemos o que é que aconteceu nos séculos passados. A grande novidade agora é que estamos a acompanhar isso tudo online. E, por outro lado, há meios à disposição da humanidade que nunca estiveram à nossa disposição. Hoje estamos a falar eventualmente em 4 meses. A China resolveu o problema em 4 meses. Provavelmente os países que estão neste momento com esse problema, digamos, na sua máxima força também, em 4 meses vão resolver esse problema, porque a humanidade, felizmente, dispõe hoje de condições que não dispunha ontem. Eu queria introduzir uma questão que foi aflorada pelo João Noel, que me parece extremamente importante, que é o seguinte: será que o coronavírus vai funcionar em termos históricos? Eu não me refiro, digamos, aos próximos meses, nem eventualmente ao próximo semestre. Vai funcionar como um novo marco para a história da humanidade, inclusive para um momento em que a humanidade tem esta consciência coletiva que nós temos, que não existia no passado, não é? Um marco um bocado semelhante àquele que representou a Grande Depressão de 1929, que foi um marco, de facto, em termos sociais, em termos, inclusive, políticos, deu origem a uma guerra mundial, e em termos de relação entre o Estado e a economia, não é? Até a Grande Depressão, a teoria é que o Estado não fazia parte do mercado. A partir da Grande Depressão de 1929, dessa crise económica, o Estado, toda a gente percebeu que, de facto, o Estado faz parte do mercado e deve intervir como parte do mercado. Essa é uma questão que eu coloco às pessoas presentes neste debate.
não apenas ao Zé Gonçalves, com quem já conversamos sobre esse tipo de questões várias vezes, nomeadamente aqui em Cabo Verde, se porventura não estaremos neste momento, para além da aflição, digamos, das quarentenas, das deficiências de funcionamento dos serviços nacionais de saúde, etc., etc., se não estaremos a viver um momento especial de viragem, que define um marco, de facto, na relação entre as pessoas, na relação entre as economias, em elementos de natureza psicológica, nomeadamente a humildade, porque este momento também remete-nos para a necessidade do ser humano reforçar o seu sentido de humildade. Humildade perante a constatação da nossa fragilidade, não é? Um pequeno ser microscópico põe-nos a todos da forma como nos põe, grandes e pequenos, não é? Pobres e ricos, ao nível de todo o planeta. No fundo, unifica a humanidade. Eu gostava muito... Passar quem está a falar? Branca. Branca, faz favor, faz favor. Desculpa, não sei se estou a ser ouvida bem, estou aqui com um problema quase de fim de bateria. Eu hoje. Eu queria primeiro saudar muito esta iniciativa, porque há muito tempo que eu esperava por uma oportunidade de conhecer autores que eu não conhecia e de falar com eles. E acho que nós podemos fazer muita coisa juntos. E acho que há muita coisa para fazer. Eu gostava de pegar nas palavras deste último colega, porque para mim eu estou menos interessada neste momento em analisar o que é o coronavírus e o que é que se vai fazer, porque confio muito na parte técnica e nos investigadores. Enquanto pessoa, estou muito mais focada em saber o que é que nós podemos fazer para chegar a um novo modelo de vida. Porque acho que, como aqui alguém disse, de facto, que o movimento que se está a fazer ao nível do microcosmos, não é? Com os vírus descontrolados e altamente agressivos, correspondem a uma resposta da natureza face à agressividade que tem tido da parte do homem, não é? Nós temos sido uns predadores completos e, portanto, eu encaro isto como uma resposta da natureza. E como quem viveu os regimes que nós todos já vivemos, não é? E assistimos à resposta de ações, nós temos que pensar agora na resposta, não é? E a resposta vai ser, com certeza, a pergunta de como é que cada um e em conjunto podemos mudar a maneira como vivemos. Acho que é esta a questão, para sobreviver. Muito obrigado, Clara. Agora, se me for embora, peço imensa desculpa, mas é por bateria e não tenho aqui maneira de carregar neste tempo. Agradecer a sua presença neste encontro. Eu queria, o Carlos, o Jerónimo, Carlos Gonçalves, não te estava a ver. Bem-vindo. Outra palavra agora. Sim, muito obrigado, saudações a todos. Acho que inicialmente tenho que parabenizar a iniciativa, que é um ato de resiliência também para esses novos tempos. Eu, como jornalista e como ambientalista, membro fundador de uma associação ambientalista angolana de jornalistas ambientalistas em 1990, devo dizer que há aqui uma lição da natureza que nos deve apontar não para um exercício de futurologia, mas fundamentalmente para aquilo que pode ser o grande problema que se levanta agora com o coronavírus, que é o problema da civilidade. Eu acho que há uma questão de civilidade que está evidente, o comportamento das pessoas diferentemente em função da sua geografia traduz também isso e acho que cada vez mais é nosso dever colocar a questão do tempo presente
porque o tempo presente está ele imediatamente relacionado com o tempo passado e com aquilo que nós descuramos em função de todo o conhecimento que já tínhamos adquirido com o passado, que desprezamos no presente, que ignoramos de alguma forma e que nos permitiu perder o controle daquilo que a civilização poderia trazer como benefícios à humanidade. E aqui, ainda há pouco, eu participava de um debate também para uma rádio em Angola e colocava muito essa questão do comportamento, como é que as pessoas, apesar de um pronunciamento do Presidente da República, ainda hoje vão para a farra, quer dizer, os DJs estão a anunciar até farras a brincar com o corona, portanto já a festa do coronavírus e não sei o quê, tal. Portanto, isso é a tradução do grau de civilidade que nós temos. E apesar de ser difícil dizer isso, portanto, traduz também o grau de responsabilidade e a relação que nós temos com a vida, ou melhor dizendo, com a morte, porque num país habituado a matar e a ver morrer, a relação que se estabelece com a morte às vezes pode colocar-nos nesse quadro em que de quase naturalidade, e isso é uma preocupação obviamente mais do que para as autoridades, é uma preocupação geral. Agora, a responsabilidade tem que estar horizontalmente colocada para todos, mas fundamentalmente para o poder, que para muitas circunstâncias é muito autoritário, e para uma circunstância em que deve ser autoritário por causa de um quadro e de um regime de exceção, é brando, deixa quase que ao livre-arbítrio das pessoas a tomada de decisões que são fundamentais para a estabilidade e para o equilíbrio da nossa sociedade. E nesse sentido, acho que, por exemplo, esse exercício que nós estamos a fazer aqui poderia ter sido replicado pelas personalidades angolanas que têm impacto na sociedade. Não é? Acho que era muito importante estarmos horizontalmente articulados para intervir no espaço social. A Sandra referiu bem aqueles casos do aeroporto. Eu acompanhei o embarque dessa gente aqui e ainda ontem acompanhei o não embarque de um grupo que apanhou já o conflito fronteiriço entre o fechar aqui e as 24 horas dadas em Angola. Havia ainda um problema, essa decalagem colocou em quarentena no aeroporto um grupo de passageiros que devia embarcar para Angola à noite e que às 5, 6 da manhã, digamos, cumprindo o tempo de voo, ainda estava na zona de embarque, na zona de check-in aqui em Lisboa, portanto no aeroporto de Lisboa. Portanto, aqui nuances em que as pessoas com responsabilidade pública, com imagem pública, com intervenção pública, deveriam estar neste momento num país como Angola a apelar e às pessoas para cumprirem com esse que é um desígnio da humanidade e que pode nos obrigar a repensar justamente essa postura pública, não é? A responsabilidade pública de cada um ao serviço de um coletivo é que vai dar depois todo esse grau de humildade que a civilização humana precisa para seguir em frente e para continuar a existir como espécie. Deixa-me passar ao senhor Cavanda Félix, filósofo em Luanda. Pode-nos dar a sua opinião sobre este que está a acontecer? Este acontecimento. Eu queria pegar um aspecto que o colega lá do Cabo Verde tocou
levantou uma série de questões sobre fazer a referência sobre esse acontecimento, esse fenômeno que estamos a viver, que a humanidade está a enfrentar, vai não servir como marco, vai não mudar o curso da história naquilo que é, sobretudo, o comportamento do homem em termos de relacionamento com o próximo, até mesmo com a própria natureza. Eu penso que, de alguma maneira, deve e vai, digamos assim, influenciar, condicionar o nosso comportamento daqui para frente. E vai levar, digamos assim, o homem a repensar, a revitalizar aqueles valores de alguma maneira que estão esquecidos, como, por exemplo, a questão da sensibilidade, a questão da solidariedade. Neste flagelo que estamos a viver, vimos que nenhum país, por mais potente que seja, é autossuficiente para combater este mal. Portanto, estamos cá a falar da questão da solidariedade. Penso que este fenômeno vai trazer mudança neste sentido. E é nesse aspecto que nós devemos pensar ou chamar a atenção às pessoas. A questão da sensibilidade pelo sofrimento do outro, a questão da solidariedade. Portanto, hoje os problemas, nenhum povo vive problemas socialmente ou deve sentir-se indiferente perante os problemas que os outros vivem. Portanto, devemos nos solidarizar, devemos ser sensíveis e predispormos em ajudar, em cooperar na resolução de determinados problemas. Porque, de uma forma ou de outra, problemas vividos por outros afetam-nos, direta ou indiretamente. Muito obrigado, Stefanda.